coração ao Divino Espírito Santo. Colocamos no altar de Deus todas as intenções pedidas para esta Santa Missa. As pessoas doentes, enfermas da nossa família, tantas pessoas acamadas que agora celebram conosco em casa. O nosso coração seja cada vez mais aquecido pela presença do Espírito Santo. E que possamos, com o temor de Deus, abrir no coração dos que creem em vós as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Você de casa pode acompanhar o Evangelho da sua Bíblia. Está em João capítulo 20, do versículo 19 ao 23. Repito, João capítulo 20, versículos 19 e seguintes. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Como sempre realizamos aqui no Frei Galvão, a nossa pregação, o estudo bíblico vai para o final da nossa Eucaristia. Quero saudar de maneira agora muito especial a você que celebra conosco aí da sua casa. É um momento concreto, você pode nos ajudar, então faça a sua doação. Está aparecendo aqui no rodapé da sua TV o número do nosso Pix, nesse quadradinho também é o QR Code. Ajude nas obras do santuário, se cada um ajudar um pouquinho, as obras não param. E quero fazer um convite, que você dê um passo a mais e se torne um benfeitor, um associado do Luz e Vida, ajudando-nos na evangelização pelos meios de comunicação. Então envie a sua mensagem de WhatsApp para o número que está aqui, 37 91 44 52 52. Durante a semana, o pessoal do Luz e Vida entrará em contato com você. E aqui eu já quero acolher e agradecer os que têm colaborado mensalmente conosco. Acolho 3 novos associados: Luciana Alves Barbosa, de Mimoso do Sul, Espírito Santo; Ivanilda Monteiro da Silva, de Igarapava, São Paulo; e também o Alexandre José de Freitas, de Igarapava, também São Paulo. Então, acolho com alegria, que Deus abençoe a cada um e multiplique aquilo que você tem nos ofertado. Quero aqui acolher os visitantes de hoje. Tantas pessoas vieram aí, Brasil afora, celebrar conosco aqui no Frei Galvão. Temos pessoas aí, vamos para primeiras cidades de Minas Gerais: Contagem, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, Oliveira, Belo Horizonte, o dedo aqui, Ibirité, Lavras, Morro do Ferro, Ritápolis, Pará de Minas, Cláudio, Itapecerica, São Gonçalo e Perdigão. Temos também famílias aí, visitantes de Joinville, Santa Catarina, Santos, São Paulo, Miguel Pereira, Rio de Janeiro, Arraial do Cabo, Rio de Janeiro. São esses.
Uma alegria, aqui dá uma lista maior. Uma alegria receber do santuário, voltem sempre. E você que nos acompanha de casa Brasil afora, faça como eles, se programe, venha a Minas Gerais, venha conhecer Divinópolis, venha celebrar conosco presencialmente aqui no Frei Galvão. Depois você conhece aí cidades históricas, Minas Gerais, muito bonito. Você que mora aí Brasil afora e não conheça, estamos esperando aqui a sua visita. Você será muito bem recebido e celebraremos juntos a Eucaristia. Isso é o mais importante. Meus irmãos, dia de Pentecostes é o dia da fé da nossa igreja. Nós somos convidados a professar a fé no Divino Espírito Santo. A leitura, a primeira leitura, ela vai até um ponto e ela para ali. Mas na Bíblia a leitura continua. A leitura terminou assim: as pessoas estavam comentando, estavam alegres, assustadas com o que estava acontecendo. Só que tem a turma do mimimi da época, né? Sempre teve. Aí uns lá falaram assim: não, isso não é o Espírito Santo. Eles estão bêbados. Eles tomaram vinho doce e ficaram criticando. Aí termina o relato. Aí Pedro vai tomar a palavra. Ele faz a primeira pregação. Então veja, meus irmãos, como que o mundo tem uma visão distorcida das coisas de Deus. Para aqueles que são de Deus, é o derramamento do Espírito. Eles estavam felizes, profetizando, orando em línguas, todo mundo escutando a pregação na sua língua. O cenáculo fechado, ele se abre, a janela se abre, aquele vento impetuoso, todo mundo, cumpriu-se a promessa. Cumpriu-se a promessa, o Espírito Santo chegou. Aí tem o lado de lá: não, que Espírito Santo? Que Espírito Santo? Esse pessoal bebeu e cedo, olha, é de manhã, eles já estão todos embriagados e criticavam. Assim é a nossa fé. Para aquele que crê, é ação do Espírito Santo. Para o mundo é crítica. Esse povo não está batendo muito bem das ideias. Então é preciso que nós estejamos hoje nesta igreja que se transforma num cenáculo, para também nos abrirmos à ação do Espírito Santo. O que acontece, sobretudo na nossa rotina, na nossa família, na nossa busca de santidade, aquela brisa suave, esse nascer de novo que Jesus fala com Nicodemos, é a experiência que precisamos buscar. Que seja assim hoje e sempre. Amém. Amém. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Queridos irmãos e irmãs, neste dia santíssimo, em que terminam as festas pascais, oremos a Deus Todo-Poderoso, para que o dom do Espírito Santo renove toda a igreja, dizendo com alegria: mandai, Senhor, o vosso Espírito. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Orai, irmãos e irmãs, para que o vosso sacrifício, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Concedei, nós os pedimos, Senhor, que conforme a promessa do vosso Filho, o Espírito Santo nos revele mais abundantemente o mistério deste sacrifício e nos manifeste toda a verdade
por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pois para levar à plenitude o mistério pascal, derramastes hoje o Espírito Santo sobre aqueles que em comunhão com vosso Filho unigênito se tornaram vossos filhos e filhas por adoção. É Ele que no início da igreja nascente infundiu em todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e reuniu as diversas línguas na profissão de uma só fé. Por isso, transbordando de alegria pascal, a humanidade toda exulta, mas também as forças do alto e os angélicos poderes proclamam sem fim o hino da vossa glória. Do mesmo modo, ao fim da ceia, o Senhor tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, que se faz presente pelo mundo inteiro, e aqui convocada no dia santíssimo, no qual pela efusão do vosso Espírito foi manifestada ao mundo como sacramento de unidade para todos os povos. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Giovanni Luiz, os bispos do mundo inteiro, presbíteros, diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. E nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, os apóstolos, São Frei Galvão, nosso padroeiro, São Maximiliano Maria Kolbe e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Somos chamados filhos de Deus e realmente o somos. Por isso podemos rezar com confiança. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade.
vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Veja, meus irmãos, no evangelho que nós ouvimos, que Jesus deseja a paz, Jesus deseja a paz, e na terceira vez ele sopra o Espírito. Para que nós sejamos templos do Espírito Santo, é preciso estar em paz consigo, em paz com os outros e, sobretudo, em paz com Deus. Celebrando esse domingo tão especial, onde o Espírito se derrama em nós, a partir de nós, saudai-vos na paz. Feche os seus olhos um instante, coloque a mão no seu coração e com muita fé, pedindo, clamando, peça para você o divino Espírito Santo. Podemos rezar juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, sobre as nossas famílias e permanecei para sempre. Amém. oremos. Ó Deus, que enriqueceis a igreja com os bens do céu, conservai-a em vossa graça, para que o dom do alto, o Espírito Santo, nela continue sendo sua força, e o alimento espiritual que recebemos aperfeiçoe em nós a obra da redenção por Cristo nosso Senhor. Teremos agora o rito para apagarmos o círio pascal. Esta vela maior, branca, bonita, ela é abençoada no sábado santo, na vigília pascal. A missa começa fora da igreja, tem-se uma fogueira, é o fogo novo, abençoe o fogo. A gente faz a incisão no círio pascal, essas 5 chagas de Cristo de vermelho, acendemos o círio, todas as pessoas acendem a vela, temos a procissão, temos o exulte, a proclamação da Páscoa. A proclamação da Páscoa, e ele fica aceso durante os 50 dias da Páscoa. Hoje finaliza-se o tempo pascal, com a solenidade do Espírito Santo. Então o círio, ele é apagado, que a igreja acredita que agora esta chama repousa sobre cada um de nós. Essa chama repousa no nosso coração. Como ele foi solenemente aceso, ele será também neste momento apagado. Espero que esta chama, que não estará mais nas nossas liturgias, esteja presente no nosso coração. Então vamos acompanhar o rito para apagar o círio pascal. A resposta cantada: demos graças a Deus. Cristo, luz do mundo, demos graças a Deus. Ó Cristo, sol de justiça e luz eterna, claridade que vence toda escuridão, vós sois a esperança que ilumina a nossa vida e a paz que aquece os corações cansados. Vinde iluminar nossos caminhos, preencher nossos silêncios e falar ao nosso coração com a força da vossa palavra. Que vossa luz dissipe toda treva, todo medo, toda tristeza e todo pecado. Cristo, luz do mundo, demos graças a Deus. Senhor Jesus, esplendor do Pai, verdadeira luz que veio ao mundo, fazei brilhar sobre nós, sobre as nossas famílias, a chama do vosso Espírito Santo. Iluminai nossa mente, fortalecei nossa fé e renovai em nós a alegria de vos seguir. Cristo, luz do mundo, demos graças a Deus. Vós sois a luz que nunca se apaga,
o sol que jamais se põe, a estrela que guia o povo de Deus. Sede luz em nossas casas, em nossas famílias e em todos os momentos da nossa vida. Cristo, luz do mundo, demos graças a Deus. Vamos cantar um refrão pascal, qualquer refrão que fala da ressurreição de Cristo, enquanto nós vamos apagar o círio pascal. O Senhor nosso Deus, que merece o louvor, todo o nosso amor, é o Rei que venceu, ao Cordeiro a vitória, poder, honra e glória. Uma vez que o círio é apagado, esta chama deve estar nos nossos corações. Então você será agora um canal de bênção para quem está ao seu lado. Faça o sinal da cruz na testa de quem está do seu lado e diga para a pessoa: seja cheio do Espírito Santo, o poder de Deus. Seja cheio do Espírito Santo, o poder de Deus. Seja cheio do Espírito Santo pelo poder de Deus. Amém. Seja cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, precisamos ter muita intimidade com o Espírito Santo, clamá-lo, vivê-lo. Nós veremos na pregação o que a igreja nos ensina para vivermos no Espírito Santo. Claro, meus irmãos, aqueles momentos afogueados, é bonito, né? A gente canta, sente o Espírito Santo, levanta os braços, tem uns que têm repouso, outros falam em língua, isso também faz parte. Mas viver no Espírito Santo não é só isso, é na rotina da vida, é nas nossas escolhas, é no temor a Deus, é na oração diária, é no bem que fazemos, é sentir que Ele conduz a nossa vida e nós não estamos sozinhos. O cenáculo estava fechado. Quando o Espírito Santo veio, o cenáculo se abriu. Hoje tem que ser o contrário. Nós precisamos estar abertos para recebermos o Espírito Santo. Ele não invade, Ele está aí. E nós precisamos buscá-lo e pedi-lo sempre. Estamos no mês de maio, mês de Nossa Senhora, o mês das nossas mamães, e as crianças vão coroar Nossa Senhora aqui na terra, pedindo que os anjinhos a coroem lá no céu. Podemos assentar, vamos acompanhar a nossa coroação. Meus caros irmãos e irmãs que estão aqui no santuário, você que celebra conosco aí da sua casa, você que vai ouvir esta reflexão depois que ela foi aqui realizada. Nós estamos no domingo de Pentecostes. E permita-me iniciar esta breve reflexão citando o ofício das leituras de hoje, de o tratado contra as heresias de Santo Irineu. Ele cria uma imagem bonita, profunda, para que entendamos a ação do Espírito Santo. Santo Irineu vai escrever assim: o Senhor confiou ao Espírito Santo o cuidado de cada criatura, de cada homem e de cada mulher. Daquele homem que caíra nas mãos dos ladrões e a quem ele, cheio de compaixão, enfaixou as feridas e deu 2 denários. Vocês lembram, claro que lembram, a parábola do bom samaritano, onde aquele homem, ele vai cair na mão de assaltantes, é deixado como morto, o sacerdote passa, o levita passa, o samaritano acolhe, desce do animal, joga azeite, vinho nas feridas, leva ele para uma hospedaria e vai dizer assim: cuida dele, e vai deixar 2 denários. Se gastares algo a mais, quando eu voltar, eu lhes pagarei. Santo Irineu está dizendo que esta hospedaria, este cuidador é o Espírito Santo, que Jesus nos confiou ao Espírito Santo para que quando ele voltasse nos encontrasse curados. É isso, meus irmãos, que nós celebramos hoje no dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo. É a nova aliança que Deus faz com o povo, não mais em tábuas de pedra, mas no coração humano. Aquele fogo que escreveu nas pedras os mandamentos, ele está agora no nosso coração. Se você vai à Sagrada Escritura, o primeiro texto está em Êxodo 19,
no versículo 18. Êxodo 19, 18. Para você entender um, é preciso entender o outro. E eu vou então em Atos capítulo 2. Vamos comparar os dois para você entender o que eu estou explicando. Chegando o dia de Pentecostes ou festa da Messe, já era uma festa judaica. O Espírito Santo desceu nesta festa, por isso que Pentecostes ficou agora com o nome do Espírito Santo. Mas era dia de Pentecostes, não é? Era 50 dias depois da Páscoa. A Páscoa judaica, a nossa é a Páscoa cristã, a ressurreição de Cristo. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, repita, de repente. Fala para quem está do seu lado, de repente. De repente. Gente, o Espírito Santo não pode ser aprisionado. Não tem hora, não tem dia. Ele é livre. Espírito é ruá, é sopro. Jesus comentava sobre isso com Nicodemos. Aquele que nasce do alto é como o Espírito, é como o sopro. Ninguém sabe de onde veio, nem para onde vai. Por isso precisamos estar atentos o tempo todo, procurando agradar a Deus o tempo todo, exercendo temor a Deus o tempo todo, que o Espírito Santo ele se manifesta na nossa vida, e ele chega na nossa vida de repente. Não tem hora, não tem momento, é algo inesperado. Eles estavam ali e de repente veio do céu. Repita, veio do céu. Veio do céu. De novo. Veio do céu. Olha, de repente, inesperadamente, o Espírito não é da terra. O Espírito não é dom de homem. O Espírito não está no poder humano. Ele vem do céu. Ele é de Deus. Ninguém desceu de Deus se não for o próprio Deus. E veja que bonito, quem acompanhou a minha pregação da semana passada, você vai lembrar dos movimentos que eu fiz aqui. O Natal é a catábasis, é a descida de Deus, a encarnação do Filho de Deus. Ele viveu aqui durante 33 anos, vida pública, 3 anos. Ele é morto, crucificado, ressuscita ao terceiro dia, aparece durante 40 dias aos discípulos e ele sobe, é um movimento anabático, ele sobe ao Pai, ele volta para a sua divindade, para a sua realeza, levando a nossa humanidade. Jesus ele desce no Natal, ele sobe na ascensão, e Pentecostes o Espírito desce. Foi por isso que Jesus disse: se eu não for, o Espírito não virá. E tudo na igreja é obra do Espírito Santo. Pegue lá na sua casa um PlayStation, um som muito possante, uma televisão gigantesca, e desligue ela da tomada. Nada disso funciona. Nada disso funciona. O ser humano é algo maravilhoso, mas se nós não estivermos conectados em Deus, ligados em Deus pelo Espírito Santo, nada feito. É por isso que repentinamente veio do céu, veio de Deus, um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu a casa onde eles estavam. Repita, encheu. Encheu. Pessoa cheia do Espírito Santo, que são uma pessoa cheia. É por isso que Maria era feliz. Ave cheia de graça. As pessoas hoje vivem uma vida mais ou menos, né? Já viu aquele negócio do copo menos cheio ou menos vazio? Chatice isso. Esse copo está meio cheio ou está meio vazio. Não, ninguém importa com isso. A importância é se a sua vida está cheia. Se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Porque hoje a nossa vida, esse copo meio cheio, né? Que é o mais ou menos. Como que está a sua saúde? Ah, mais ou menos. Como que está seu casamento? Ah, mais ou menos. Como que está a sua vida financeira? E aí está menos mesmo, né? Porque o negócio não está mole, né? Tudo é mais ou menos. Como que anda a sua fé? Como que anda a sua espiritualidade? Como que anda a sua busca de santidade? Aí não pode ser mais ou menos. Aí nós temos que olhar para a cruz e ver sempre um mais, cheio do Espírito, cheio de Deus, cheio da graça. Deus não faz a obra pela metade. Quando Ele desce, Ele vai encher plenamente. A casa ficou toda cheia, cheia do Espírito. Apareceu-lhe
uma espécie de línguas de fogo. Língua, comunicação. Fogo, presença de Deus. Lembra lá Moisés, na sarça ardente. Ele estava cuidando das ovelhinhas do seu sogro. Ele olha assim numa moita, numa sarça, um arbusto, e lá tem um fogo. E ele ficou olhando e o fogo não queimava o arbusto. Ele falou, mas como que a sarça não se consome? Quando ele foi chegar para ver, era Deus. Aí Deus disse, tira a sandália, porque a terra que você pisa é uma terra santa. Aí ele se prostra, ele vê que aquele fogo é a presença de Deus. É por isso que Pentecostes é fogo, é a presença de Deus. Língua de fogo, comunicação. Se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Repita, o Espírito Santo é para todos. O Espírito Santo é para todos. E para cada um. E para cada um. Para todos. Para todos. E para cada um. E para cada um. O que significa dizer isso? Não é só um recurso de palavra, é uma verdade que toca a nossa vida. Que quando eu digo assim, Deus ama todos. CPF, número, o imposto de renda é para todos. Uns aí não pagam, outros pagam muito, para todos. A vacina é para todos. Quando fala todos, é todo mundo. Aí você é mais um. É todos, todos. Mas quando diz, o Espírito é para todos e para cada um, é porque este um Deus conhece. Jesus, ele tinha um rebanho de 100 ovelhas. O amor dele era para todos. Uma se perdeu. Se fosse só para todos, olha que tem uma se perdeu. Eu tenho 99, olha a proporção. Uma mais, uma menos, pouca diferença. Não, só que o amor de Deus é para todos e para cada um. Este um é importante. Este um é alvo do Espírito Santo. Meus irmãos, atenção. O Espírito Santo que paira sobre Papa Leão é o Espírito Santo que paira sobre nós. Não há graduação do Espírito Santo, é o mesmo Espírito. A comunhão que nós recebemos é a comunhão de todos os católicos vida fora. E por que uns são tão cheios do Espírito e outros tão vazios? É a liberdade que cada um dá. Você, não sei se você já dormiu em fazenda, onde a janela é de madeira. Se ninguém te chamar, meu filho, tá 2 horas da tarde, você acha que é de madrugada, porque não entra sol. Aí alguém vai e abre a janela um pouquinho, aí entra uma frestinha de luz. Alguém vai e abre a janela mais um pouquinho, aí já ilumina o quarto. Tem uns que abrem as duas, escancarou. O sol sempre estava lá fora. A entrada de luz não depende de fora, depende de quem está dentro abrir. Você vai abrir um pouquinho, é uma frestinha do Espírito Santo. Você vai abrir um pouquinho mais, é um pouquinho mais do Espírito Santo. Você vai abrir a janela toda, é santidade de vida, é poder do Espírito Santo. Ele desce sobre todos, mas sobre cada um. E foi proclamado na leitura, de maneira magistral, para a utilidade comum. O Espírito Santo não é um chaveirinho, não é uma lembrancinha, não é um souvenir. Ele tem uma utilidade, a utilidade da santificação da igreja, a santificação do povo de Deus. Quanto mais você quer estar para os outros, quanto mais o seu ministério é para os outros, quanto mais você quer santificar a humanidade, mais o Espírito, ele tem liberdade na sua vida. A utilidade do Espírito é comum. E na ascensão de Jesus ele disse, vós recebereis o Espírito Santo, o poder do alto, para serdes minhas testemunhas. Tirando João, todos os outros apóstolos foram assassinados, morreram, apedrejados, enforcados, queimados, crucificados, mataram todos, espada. Por que nenhum negou a fé? Por que nenhum voltou atrás? Por que nenhum se arrependeu? Porque eles estavam cheios do Espírito, e o Espírito me faz dar testemunho. O testemunho é o melhor do Espírito Santo. Uma pessoa que precisa dar o testemunho e ela se cala, ela precisa se posicionar e ela não se posiciona, ela precisa falar de Jesus e ela tem vergonha, está faltando o Espírito Santo. Esta coragem não vem de nós, não vem de nós. Jesus já falava para os seus, olha, a missão de vocês não será fácil. Ele já avisou isso. Vocês serão presos, vocês vão apanhar, vocês serão levados perante autoridades, mas não se preocupem com o que falar nessa hora. O meu Espírito
falará em vós. Ele testemunhará a vosso favor. Olha que beleza. Quem tem o Espírito Santo testemunha a Deus, fala a verdade, é cheio do alto. Pousaram sobre cada um deles e eles ficaram cheios do Espírito Santo. Olha aí de novo. A casa ficou cheia, eles ficaram cheios. Nós precisamos ter uma vida cheia do Espírito Santo. E este texto, ele remonta a este primeiro que eu disse, que está em Êxodo, no capítulo 19, versículo 18. É quando eles sobem a um monte para receber as tábuas da lei. Moisés, ele vai subir no monte Sinai. E está escrito assim, vou ler só o 18, né? Todo o monte Sinai fumegava. Olha aí, pegou fogo. As pessoas lá embaixo, olhando o monte lá em cima, desceu uma nuvem e começou a pegar fogo. Aí o fogo é presença de Deus. Pentecostes, desceu o Espírito Santo. As tábuas da lei do Sinai, Deus desce no alto do monte, pegou fogo, todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor tinha descido sobre ele no meio das chamas. Deus desce em chama para fazer aliança com Moisés. A chama de Deus continua descendo no Espírito Santo para quem assume o seu batismo. A Bíblia diz que o céu se abriu sobre Jesus batizado e desceu o Espírito Santo. Qual é a alegria da notícia? O céu se abriu sobre Jesus e desceu o Espírito Santo. A Bíblia não diz que o céu se fechou. O céu continua aberto sobre todo aquele que tem fé, sobre todo aquele que ama Jesus Cristo e todo aquele que pede: dá-me o teu Espírito, dá-me o teu Espírito. Todo o monte Sinai fumegava, o Senhor tinha descido sobre ele no meio da chama. O fumo que subia do monte, a fumaça, né? Era como fumaça de uma fornalha, e toda a montanha tremia com violência. É por isso que quando o Espírito Santo desce, há aquela ventania dentro do cenáculo. O cenáculo treme. Mas nós temos aqui a delicadeza de Deus. Temos aqui a educação, a fineza de alguém que não arromba, mas aquele que entra porque é convidado. Nós temos essas duas cenas que o Espírito Santo vem com poder. Deus em Êxodo, o Espírito em Atos dos Apóstolos. E qual foi o texto entre os dois? O Evangelho da missa. Jesus aparece e diz com calma: a paz esteja convosco. A paz esteja convosco. Soprou sobre eles. Imagina, cria na sua cabeça a cena de Jesus ressuscitado, passando perto dos discípulos e soprando o rosto de cada um. E ele dizia: recebam o Espírito Santo. Esses dois textos eu gostaria que os senhores guardassem, porque aqui acontece duas coisas maravilhosas quando o Espírito Santo vem. Êxodo, poder de Deus na chama. Pentecostes, poder de Deus na língua. Você sabe que o contrário de Pentecostes é? Um de cada vez? Qual que é o contrário de Pentecostes? Não sabe ainda? Então vocês vão aprender. Babel. Vocês conhecem a Torre de Babel? O ser humano orgulhoso, narizinho em pé. Nós somos o melhor dos povos. Vamos levantar uma torre tão alta, mas tão alta, mas tão alta, para humilhar todos os outros. E Deus lá do céu, quando olhar, vai dizer: ali está o melhor povo, naquela torre. Deus desce, olha aí, descida. Deus desce não para abençoar. Deus não desce como línguas de fogo. Deus desce para confundir. E aquele povo, cada um falava uma língua. Ninguém entendia um ao outro mais. A torre ficou abandonada, eles não se compreendiam. Pentecostes é o contrário. Cada um falava uma língua, mas quando o Espírito Santo desceu, todos escutavam na sua própria língua. A pergunta é: a sua casa é Pentecostes ou é Babel? As pessoas entendem umas às outras ou é briga? Na sua casa reina o Espírito da unidade ou da confusão? A nova lei é gravada no coração do homem. E Jesus, quando dá o seu Espírito Santo, ele está recriando o homem. Porque quando Deus faz Adão, ele era um boneco sem vida. Deus vai soprar nas narinas de Adão, e Adão se torna um ser vivente. Quando Jesus sopra nos seus discípulos, ele está infundindo neles o Espírito de Deus, que nós o temos.
Meus irmãos, façamos da nossa vida uma busca constante do Espírito Santo. Ore todos os dias e clame sobre você: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. E principalmente nos momentos de decisão. Nos momentos de decisão, você precisa perguntar: Espírito Santo, o que devo fazer? Espírito Santo, o que devo escolher? Espírito Santo, qual o caminho que eu devo trilhar? Perde quem escolhe viver sozinho, podendo viver com o Espírito Santo. Perde quem quer ser feliz sozinho, podendo ser feliz com o Espírito Santo. Você que conhece o Espírito Santo, entende o que o padre está pregando. Você que não teve ainda a experiência, parece uma teoria, então passe para a prática. Comece a pedir o Espírito, diga que você deseja o Espírito Santo. Padre, o que vai acontecer? Não sei, mas de repente virá do céu e Ele vai te encher. É assim que funciona. De repente Ele virá do céu e vai encher a sua vida. Até isso acontecer, busque, clame, queira, testemunhe, viva de maneira imperfeita. E de repente, quando você assustar vindo do céu, o Espírito estará preenchendo toda a sua vida. Nós temos ali os 7 dons. O primeiro é o temor a Deus, e vamos caminhando até o dom maior, que é o dom da sabedoria. Tudo começa no temor a Deus. O que é temor a Deus? Não contrariar a Deus, fugir do pecado, querer agradar a Deus acima de tudo. Aí você vai subindo os degraus até chegar no dom maior, que é a sabedoria. Aquela menorá que tem essas 7 velas acesas, simbolizam os 7 dons do Espírito Santo. São aquelas chamas de fogo que desceram sobre os discípulos e que hoje pairam sobre cada um de nós. Basta querer. E por último, uma frase simples de Jesus, mas que enche o nosso coração de alegria. Jesus disse assim: se o seu filho te pede um pão, você dá uma pedra? Se ele te pede um peixe, você dá um escorpião? Se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, muito mais o meu Pai dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Então Jesus deu um conselho simples: você quer o Espírito Santo? Peça. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Peça. Você quer receber o fogo do alto? Peça. Você quer uma vida cheia de Deus? Jesus falou só isso. Você quer o Espírito Santo? Peça, porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, acha. E aquele que bate, a porta se abrirá. Sejamos, meus irmãos, testemunhas de Pentecostes na nossa vida afora. Vem aqui com um quadrinho. Com ele a gente vai terminar para as pessoas verem. Olha que bonito este quadro que eu ganhei há muito tempo. É um quadro bizantino que traz a festa de Pentecostes como ela é vista no Oriente. Nossa Senhora grande, esplendorosa. Quem vai fechar aqui? Porque eu estou falando agora, ninguém fecha. Mas para fechar, o pessoal de casa vê isso aqui grande, ó. Ai, ai, isso. Isso é para santificar. Então vamos lá. Nossa Senhora grande, você de casa está vendo agora, esplendorosa, é Nossa Senhora de Pentecostes. Os discípulos todos embaixo, recebendo o Espírito naquela que permaneceu com eles 9 dias orando. É um quadro que eu guardo com alegria, porque não é muito a arte nossa. É uma arte bizantina da igreja oriental, que traz Nossa Senhora esplendorosa. E você nota cores incomuns para Nossa Senhora. O vermelho, cores que a gente não usa. Nossa Senhora para nós tem tons muito clarinhos. Esta é Nossa Senhora de Pentecostes, vermelha, cheia de Deus, intercede pela igreja para que recebamos o Espírito Santo. Que assim seja. Peçamos a Nossa Senhora a sua intercessão para sermos também cheios do Espírito. Amém? Amém. Ficou bonitinho esse olhinho ali querendo ver o... Olha lá. Deus abençoe. Muito bem, meus irmãos. Você que nos acompanha de casa, permaneça conosco pelo YouTube. Nós entramos agora em cadeia nacional com a TV Evangelizar, com a adoração ao Santíssimo Sacramento. Para os que estão aqui na igreja, nós concedemos a bênção final. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, o Pai das luzes, que hoje iluminou os corações dos discípulos,
derramando sobre eles o Espírito Santo, vos conceda a alegria de sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Amém. Aquele fogo descido de modo admirável sobre os discípulos, por seu poder, purifique os vossos corações de todo mal e vos ilumine com o esplendor da sua luz. Amém. Aquele que na proclamação de uma só fé reuniu a diversidade das línguas, vos faça perseverar na mesma fé e por ela passar da esperança à plena visão. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Glorificai o Senhor Jesus com vossa vida. Ide em paz. Aleluia, aleluia. Demos graças a Deus. Aleluia, aleluia. A você de casa, permaneça conosco. Aos nossos visitantes, uma alegria recebê-los. Voltem sempre. Quem puder ficar até o final da adoração, a gente vai se encontrar rapidamente, uma foto, uma bênção, saudando aqueles que vieram celebrar conosco. Logo mais, às 19 horas, missa solene de Pentecostes, também aqui no santuário, transmissão ao vivo. Viva Cristo Rei E salve Maria Imaculada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria, esperança e muita fé que começamos mais uma adoração ao Santíssimo Sacramento. Domingo de Pentecostes, ao vivo para todo o Brasil, direto do Santuário São Frei Galvão, em Divinópolis, Minas Gerais, pela TV Evangelizar. A nossa saudação especial a você aí da obra Evangelizar em Curitiba, aos nossos amigos do Santuário de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas, as capitais com sinais abertos, sinais, canal por streaming, centenas de cidades ao vivo conosco. Saúdo também os que já estavam conosco pelos canais no YouTube e permanecem para este momento de adoração. Rádios irmãs, aplicativos, somos uma grande família. Estamos com o coração aberto, recebendo o Espírito Santo, pautando a nossa vida, as nossas escolhas, os nossos valores no divino Espírito Santo. Que seja assim na vida de cada um de nós. Somos a igreja de hoje. Há 2000 anos, o Espírito desceu sobre aqueles que testemunhariam Jesus lá. Nós somos convidados a testemunharmos Jesus aqui e precisamos ser cheios do Espírito Santo. Que seja um domingo marcante, é o aniversário da nossa igreja. A igreja católica nasce em Pentecostes, ali ela é enviada em missão. Pedro faz o seu discurso, ali acontece a conversão de várias pessoas, e a igreja dali para frente ela vai crescer no anúncio da palavra, no testemunho, na presença. Que possamos ser na sociedade de hoje sal, luz e fermento. Você que está conosco pela TV Evangelizar, ligue agora. O nosso call center está de plantão para acolher a sua ligação. Deixe o seu nome, as suas intenções para esta adoração. O número está aqui no rodapé da sua TV. Você que é de Curitiba e região metropolitana, 41 3221 6060. Das outras localidades do Brasil, estão colocando o número também aqui no rodapé da sua TV. Ligue agora e participe conosco. Deixe o nome, as intenções. E fica o meu convite, viu? Se você ainda não é um associado, torne-se um e ajude-nos na evangelização pelos meios de comunicação, porque juntos evangelizamos mais. Com o nosso canto, nós pedimos mais uma vez o Espírito Santo que venha com poder sobre nós, que nos prepare para a palavra e que nos leve a este encontro profundo com Jesus na Eucaristia. Cantemos. Pica-nos com a tua graça, dá-nos o teu amor, queima-nos por dentro e leva-nos para o coração do nosso Deus. Nós somos templo do Espírito Santo e queremos dar liberdade para que o mesmo Espírito haja na nossa vida, na nossa rotina, nas nossas atividades evangelizadoras, e que Ele possa sempre nos conduzir para águas mais profundas, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que alegria
estamos juntos celebrando a solenidade do Espírito Santo. É Pentecostes. Cada um que se preparou para esta data, cada um que abriu o coração, cada um que vive com intensidade este dia, recebe a plenitude do Espírito. Isto é simplesmente maravilhoso. Eu quero compartilhar com você uma pequena fala que nos prepara também para esta adoração. Mas permita-me aí passar para você aí do Ceará a minha agenda para a semana que vem. Estarei de quarta a sábado em várias cidades aí com eventos no Ceará. Então se prepare para você participar. Na quarta-feira, dia 27, eu estarei na cidade de Cascavel, no Ceará. Nós temos às 18 horas a Santa Missa para as famílias na paróquia Nossa Senhora da Conceição, junto com a comunidade Paz e Bem. Então você aí de Cascavel, no Ceará, quarta-feira, uma grandiosa celebração para as famílias. Participe. Com muita alegria, na quinta-feira, eu recebo aí em Fortaleza o título de cidadão cearense. Fiquei muito feliz pela homenagem a mim concedida. Estaremos juntos aí, com muita alegria, recebendo este título com os amigos mais próximos aí de Fortaleza e as pessoas que se inscreverem, né? Tem número para estarem lá no plenário, mas desde já agradeço a honraria. Na sexta-feira, eu estarei na cidade de Pentecoste. Nós estamos celebrando Pentecostes. Na sexta-feira eu estarei na cidade de Pentecoste, também no Ceará. Às 19 horas nós temos a noite com as famílias na paróquia Nossa Senhora da Conceição, juntamente com a comunidade Serrota, comunidade Serrota. O óculos do padre aqui está falhando. Comunidade Serrota, cidade de Pentecoste, sexta-feira. E no sábado eu estou aí pregando no festival Uma Só Voz, na cidade de Fortaleza. Então, quarta-feira, Cascavel. Quinta-feira, Fortaleza, o título cearense. Sexta-feira, Pentecoste. Sábado, Fortaleza, e já retorno. Domingo, eu celebro aqui no Frei Galvão às 19 horas. Às 8 horas da manhã estará Padre Vicente, que eu estarei retornando do Ceará. Tá bom? Então você aí de Fortaleza, que acompanha muito a TV Evangelizar, acompanhe esses eventos de evangelização. Queridos irmãos e irmãs, estamos no domingo de Pentecostes. E eu vou ao Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 731. Eu tenho falado muito, meus irmãos, esses dois livros devem andar juntos. Aqui estão, juntos. Catecismo da Igreja Católica e Sagrada Escritura. Os dois precisam estar na sua casa. Precisamos conhecer a palavra bíblica, precisamos conhecer a doutrina da nossa igreja, para não ficar falando bobagem. Então vamos, aquilo que o Catecismo hoje nos ensina a respeito de Pentecostes. No dia de Pentecostes, a Páscoa de Cristo se realiza na efusão do Espírito Santo. A plenitude da Páscoa se realiza na efusão do Espírito Santo. Ele é manifestado, ele é dado, ele é comunicado como pessoa divina. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo não é algo, não, é Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, creio em um só Deus, em três pessoas. Em Pentecostes, o Espírito é dado como pessoa divina. Da sua plenitude, o Cristo Senhor derrama em profusão o Espírito Santo. A nossa posição hoje é de funil. Você conhece funil? Funil é assim, ó. Ele é largo e vai ficando fininho. Quando a gente abre o braço, o Espírito é derramado, nós o direcionamos ao nosso coração. Os braços que se erguem, clamando o Espírito, é uma pessoa que quer ser cheia de Deus, que busca a santidade. Nesse dia é revelada plenamente a Santíssima Trindade. Isso está no parágrafo 732. Se lá no batismo de Cristo nós temos a Trindade no Pai que fala,
o Filho que é batizado, o Espírito que vem como pomba. Aqui o Espírito Santo ele é derramado não mais como pomba, mas como fogo, línguas de fogo. Isso lembrando o Sinai, quando Moisés sobe no Monte Sinai e Deus desce no cume, tem fogo, fumaça, tremor, e quem estava lá embaixo dizia: Deus desceu sobre o cume. Hoje Deus desce no Espírito Santo como línguas de fogo, o ruído, e ele enche o local, ele enche o coração, ele enche as vidas. O Espírito Santo faz o mundo entrar nos últimos tempos. Nós estamos vivendo esses últimos tempos, é o tempo da igreja. Nós estamos vivendo o tempo da igreja, o reino já recebido em herança, mas ainda não consumado. Nós vivemos o já e o ainda não. Já vivemos os últimos tempos, mas não em plenitude. Já vivemos o Espírito em nós, mas não em plenitude. O Espírito nos faz entrar nesses últimos tempos. E aqui nós temos bonito um estribilho da liturgia bizantina. Vimos a verdadeira luz, recebemos o Espírito Celeste, encontramos a verdadeira fé, adoramos a Trindade indivisível, pois foi ela quem nos salvou. Maravilhoso este parágrafo 732 do Catecismo. Nós somos salvos pela Trindade, e a Trindade se revela plenamente na festa de Pentecostes. Algumas pessoas podem perguntar assim: padre, como que eu conheço o Espírito Santo? Como que eu posso estar aberto ao Espírito Santo? A igreja nos ensina, no parágrafo 688, alguns caminhos para vivermos no Espírito Santo. A igreja, comunhão viva na fé dos apóstolos, que ela transmite, é o lugar do nosso conhecimento do Espírito Santo. Os discípulos estavam reunidos todos no mesmo lugar. A igreja é o lugar da plenitude do Espírito Santo. É na igreja que nós temos este conhecimento profundo do Espírito Santo. Então nós não podemos ser uma pessoa desengrejada, né? Pessoas que vivem longe da igreja, mas querem ser cheias do Espírito Santo. É um pouco complicado isso, porque o Espírito Santo, o conhecimento pleno dele se dá na igreja, pela igreja. E aqui a igreja nos coloca alguns pontos onde nós podemos buscar o conhecimento do Espírito. Aqui diz: nas escrituras que ele inspirou. Então, primeiro, leitura da palavra. Antes de ler a Bíblia, clamar o Espírito Santo para você entender o que você vai ler. Segundo, na tradição da igreja, da qual os padres da igreja são as testemunhas sempre atuais. No magistério da igreja, no qual ele assiste, Jesus disse: estarei com a igreja até o fim dos tempos, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Na liturgia sacramental, através da palavra, dos símbolos, onde o Espírito Santo nos leva em comunhão ao Espírito Santo. Na oração, no qual ele intercede por nós, precisamos rezar mais, precisamos buscar mais o Espírito Santo. A nossa vida de oração deve estar voltada para a plenitude do Espírito Santo. Nos carismas, nos ministérios no qual a igreja é edificada, colocar-se a serviço, nos sinais da vida apostólica e missionária, e no testemunho dos santos, onde nós vemos ali o poder do Espírito Santo. Meus irmãos, o evangelho deste domingo fala de um Jesus discreto, mas presente, que vai conceder a paz e o Espírito Santo. No versículo 19, ainda são evangelhos pascais, né? Jesus aparece no meio dos discípulos e ele diz: a paz esteja convosco. Ele mostra as chagas das mãos
ele mostra a chaga do coração. Depois ele diz de novo: a paz esteja convosco, como meu Pai me enviou, eu também vos envio. Aí ele diz: recebei o Espírito Santo, e soprou sobre eles. Veja a sequência: Jesus deseja paz, novamente ele deseja paz, e ele sopra o Espírito Santo. A pergunta é, meus irmãos, por que Jesus não apenas disse recebei o Espírito, mas por que ele vai soprar? Precisamos lembrar que Espírito vem de ruá, significa sopro, vento. Quando Jesus conversa com Nicodemos, ele vai dizer para ele: necessário é nascer de novo, você precisa nascer de novo. E Nicodemos vai perguntar: mas como eu posso entrar no útero da minha mãe? Como que eu posso nascer de novo? Aí Jesus disse: não, é nascer do alto, nascer do Espírito. E Jesus quem vai dizer: o vento sopra onde ele quer, ninguém vê, mas todo mundo ouve o ruído. Assim aquele que nascer do Espírito Santo. Olha, Espírito Santo é liberdade, é sopro. Quando Deus, ele vai criar o mundo, ele cria pelo poder da palavra. Faça-se a luz, fiat lux, separe-se a terra das águas, povoam-se os céus. Ele vai criando pelo poder da palavra. Quando ele vai criar o homem, a sua obra-prima, ele usa o plural: façamos o homem a nossa imagem. E por que não a minha? Porque ali é a Santíssima Trindade, um só Deus em três pessoas. Façamos o homem. E a teologia nos ensina que Deus Pai tem dois braços, duas mãos: Jesus Cristo e o Espírito Santo. Como que Deus ele age na nossa vida, na vida da igreja? Através de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Toda a oração que a igreja faz é ao Pai. Presta atenção nas orações que o padre faz na missa, todas: ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. É sempre ao Pai, em Jesus, no Espírito. Então quando Deus cria Adão, a Bíblia diz que ele é um boneco sem vida. Deus sopra nas suas narinas, ele se torna um ser vivente. É por isso que lá em Pentecostes eles recebem língua de fogo, e o vento ele sopra, é o ruá. É por isso que Jesus vai soprar o Espírito Santo. Assim como Deus criou o homem com a ressurreição de Cristo, e com o Espírito Santo a obra da criação é recriada, é criada de novo. Meus irmãos, nós precisamos entrar neste movimento. Nós precisamos entrar em Pentecostes, deixar que o Espírito Santo se derrame em nós a partir de nós. Porque se você não abrir o teu coração, você vai molhar o externo, mas o interior continua seco. Há uma história muito bonita, sempre que eu lembro eu conto, que foi um religioso conversando com Napoleão Bonaparte, lá da França, né? Conversava com Napoleão, eles estavam perto de uma fonte, que Napoleão até mandou prender o Papa, foi uma confusão, né? Mas no diálogo, eles conversavam sobre um coração cheio de Deus. Aí o religioso, muito esperto, disse assim: tire uma pedra seca desta fonte. O religioso olhou para Napoleão. Napoleão diz: mas como? Todas estão molhadas. Ele diz: engano seu, todas estão secas, elas nunca estiveram molhadas. Eu não estou entendendo. Ele pegou e falou: então escolha qualquer pedra dessa. Ele escolheu uma pedra. O religioso, com o martelo, partiu a pedra no meio, alguns pedaços, a pedra se abriu, e o religioso disse assim: pois é, desde que essa fonte é fonte, essas pedras estão aí dentro, estão com lodo por fora, já estão há tantos anos aí, mas todas elas estão secas por dentro. Por mais que você coloque uma pedra de molho na água,
ela nunca vai se encharcar dela. A água permanece por fora. É por isso que a Bíblia diz, né, meus irmãos? Tirarei do vosso peito este coração de pedra e colocarei no lugar um coração de carne. Que não adianta a pessoa estar na igreja, não adianta ela celebrar Pentecostes se ela tem um coração duro, um coração de pedra. A pedra vai molhar por fora, mas ela nunca vai se encharcar por dentro. É por isso que nós precisamos celebrar Pentecostes com abertura. É de abertura, abertura ao Espírito Santo. O beabá do Espírito, né? A letra B, busque o Espírito Santo, busque conhecê-lo, lendo a Escritura, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo o que Jesus falou sobre o Espírito Santo. Leia e estude o catecismo, o que a igreja disse sobre o Espírito Santo, como você ser cheio. Busque. Letra C, coloque o Espírito Santo como centralidade da sua vida. Eu quero isso, mas o Espírito quer. Eu desejo aquilo, mas é ali que o Espírito está me levando. Tem um texto bíblico muito bonito que fala de vento, um vento forte, mas o vento é o contrário, né? Quando Jesus pede para os discípulos entrarem na barca e passaram para o outro lado, difícil, eles remando, o barco não ia, a água entrando. Aí Jesus, a Bíblia diz por quê? Eles estavam naquela situação porque o vento lhes era contrário. Meus irmãos, não vamos ser contrários ao Espírito Santo. Não vamos navegar contrariamente às moções do Espírito Santo. O Espírito Santo quer a nossa santidade. O Espírito Santo quer a nossa plenitude. O Espírito Santo quer nos levar para a profundidade de Deus. Mas quantas pessoas falam, não, que Espírito Santo o quê? Eu quero fazer a minha vontade. Eu vou fazer do meu jeito. Ou é do meu jeito, ou é de jeito nenhum. Vai acabar sendo de jeito nenhum. Deixe-se guiar pelo Espírito Santo. Abertura, busca, centralidade. Letra D, docilidade. Peça ao Espírito Santo um coração dócil, um coração humilde, um coração dependente, um coração que diga para Deus: sem ti nada sou, sem ti nada posso fazer. Vem, Espírito Santo, me ilumina. Eu ganhei um livro muito bonito, você pode ler se quiser, né? É livro para padre, mas você pode ler. Chama Pescador de Homens. Foi um retiro do Raniero Cantalamessa para os padres de Roma. E uma das pregações é: sede cheios do Espírito. E o que Raniero vai trabalhar ali? Que nós fazemos muito as coisas ao contrário, né, gente? O Espírito quer de um jeito, a gente faz de outro. O que é que o cardeal vai refletir nessa pregação para os padres romanos? Ele vai dizer o seguinte: que o ser humano, ele faz assim. Ele tem um plano. Ele apresenta o plano para Deus abençoar. Ele quer fazer uma coisa, ele apresenta isso para o Espírito Santo consagrar. Raniero vai dizer: não, você está num caminho contrário. Você não vai apresentar o que você quer fazer para o Espírito Santo abençoar. Não. O primeiro que você procura é o Espírito Santo. Aí vai falar: Espírito Santo, abençoa isso que eu quero fazer. Não, Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu faça? Eu estou com essa proposta aqui para o Frei Galvão. Não, eu estou com a coisa pronta. É o contrário. Espírito Santo, ilumina-me. O que deve ser feito aqui no Frei Galvão? Então, primeiro é levar o Espírito, e Ele que vai inspirar. Mas só faz isso quem tem um coração dócil, docilidade ao Espírito Santo. E por fim, a letra E, que é a esperança, que vem do verbo esperançar. Esperança não vem do verbo esperar, não. Esperançar. Qual a diferença dos dois, padre? Esperar, você espera assim, ó. Esperançar, você espera fazendo. Você espera orando. Você espera jejuando. Você espera buscando. Você espera colocando o Espírito Santo como centralidade. Você espera na docilidade. Então, esperançar. O Espírito, ele é movimento. Certa vez perguntaram para um grande estudioso, de oceanos, de terras, me sumiu o nome aqui, mas um estudioso, e perguntou para ele: por que aquela poça de água está podre
E o mar, que é uma poça gigantesca, não fica podre? E o cara riu e falou assim: só por um motivo, porque a poça não mexe e o oceano tem movimento constante. Eu não sei se você sabe, o mar não mexe sozinho. Você sabe disso, né, gente? Você acha que aquele mar, ele fica mexendo sozinho? Que água é aquela que mexe sozinho? A água fica... Quem faz a água se movimentar? O vento. É o vento. Depois vá no Papai Google, você gosta de mexer na internet, coloque lá como fica o oceano na hora da chuva. Cessa o movimento, ele fica muito calmo, e a chuva caindo. Por quê? Porque a hora que a chuva bate na água, o vento cessa ali, então ele fica calmo. Quem faz aquelas ondas grandiosas é o vento. O vento nos move, o vento nos põe em movimento. O vento não deixa o pecado nos apodrecer. É o Espírito Santo que nos coloca em movimento. Uma pessoa parada, ela enferruja. O que é que mais mata no Brasil? Sabe qual que é a doença que mais mata no Brasil? Deve ser no mundo, né? Sabe não? Aposentadoria. Essa aí, meu filho, mas mata à vontade. Enquanto a pessoa está trabalhando, correndo, fazendo, ela tem saúde. Está fazendo. A hora que ela começa a parar, aí dói aqui, dói ali, vem o desânimo, só quer ficar na cama, não quer fazer nada. O Espírito é movimento. O Espírito encheu o cenáculo. Eles estavam ali com medo, abriram as portas, abriram as janelas, saíram pregando com coragem. As pessoas pediram o batismo. Deixa eu ler só esse pedacinho aqui para a gente rezar, mas é tão bonito o que é que Pedro falou. Olha o que é que Pedro disse: hoje está se cumprindo o que disse o profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala, derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo. Profetizarão os vossos filhos e filhas, os jovens terão visões, os anciãos sonharão. Olha como que tem muita gente idosa que parou de sonhar, né? Ah, padre, estou velho demais, não tem sonho nenhum. Sonho não tem? Eu vou te falar o que você está pensando. O senhor está lendo na minha mente? Eu falei, não preciso ler não, eu sei o que está aí. O que está? Quem não tem sonho pensa em quê? Em morte. Você fica essa cara aí o dia todo. Ah, estou esperando a morte me chamar. Eu falei, do jeito que você está tão aborrecida, nem a morte te quer, né? Então muda nisso aí, nem a morte vai te chamar, né? Para com isso. Movimento, meu filho, olha aí. Os jovens com visões, os filhos profetizando, os anciãos com sonhos. Vou viver a graça de Deus na minha idade. Sobre os meus servos, sobre as minhas servas, derramarei o meu espírito e eles profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu e milagres embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Gente, isso é o Espírito Santo. Não apague o Espírito Santo da sua vida. Não apague esta chama. Não sei se você sabe, o único fogo que existe, fogo, é Deus. Todo outro fogo, ele tem que queimar alguma coisa. Tanto é que o único fogo que não queimou, Moisés olhou e falou assim, mas tem alguma coisa estranha. Aquele fogo não queima a sarça. Que fogo é aquele? Era Deus. Então, para o fogo do Espírito Santo não se apagar dentro de nós, nós precisamos julgar matéria, para ele queimar. Oração, santidade, boas obras, estudo bíblico, catecismo, jejum, adoração, santa missa, santo terço. Uma pessoa que faz isso, o Espírito cresce e ela cresce. O Espírito cresce e ela cresce. Nesta adoração, queremos louvar a Deus pelo dom do Espírito Santo. Queremos louvar a Deus porque nós não ficamos sozinhos. Jesus permaneceu conosco na palavra, na Eucaristia. E Deus quer estar dentro de nós pelo Espírito Santo. É por isso que o Catecismo diz que Pentecostes é a plenitude da revelação da Santíssima Trindade. Nós somos templos de Deus. Ele mora no coração de cada um. Com o nosso canto, vamos expor o Santíssimo. Vamos adorar Jesus. E que através dele nós recebamos a plenitude do Espírito Santo. Cantemos.